Olá a todos, vamos começar o terceiro episódio do Tejo em Debate na TV Gula. Nesse programa, os produtores da região do Tejo tentarão convencer os eleitores consumidores brasileiros a, na hora de escolher um vinho para consumir, elegerem um vinho do Tejo. Nesse primeiro bloco, os candidatos terão 15 segundos para se apresentar e apresentarem a vinícola que representam. Para começar, eu chamo à mesa Hugo Mendes. O meu nome é Hugo Mendes e represento a vinícola Hugo Mendes. Somos uma vinícola pequenina, um projeto de autor que começa agora a dar os seus primeiros passos. Somos pobres, como boa parte do povo brasileiro. Estamos a fazer um trabalho de longo prazo para deixar de ser. E então, o vinho que apresento será um rosé Touriga Nacional, um rosé sério, um rosé, os brancos e os tintos são vinhos sérios, mas os rosés também podem ser, e esta é a proposta para o meu vinho. Olá, sou David Ferreira, sou enólogo na Companhia das Ilhas, uma empresa do Estado português que foi fundada pela Dona Maria I, segunda, aliás, filha de Dom Pedro I, do Brasil. Esta casa muito tradicional, muito antiga de Portugal, produz vinhos de qualidade, dos quais, por exemplo, Tito Alba, este aqui é o Touriga Nacional, que representa esta casta tão particular ao nosso país, Portugal. Eu sou enólogo da Cooperativa de Almeirim, somos uma cooperativa, temos cerca de 190 associados, 1.200 hectares. O vinho que eu trago hoje é o Marachas, que é um vinho tinto característico da nossa região, com as castas Syrah e Cabernet Sauvignon. É um vinho de charneca, portanto, um vinho de solos muito pobres, um vinho bastante estruturado e um excelente vinho para se beber no Brasil. Agora, no segundo bloco, nós iremos sortear um tema e o candidato responderá sobre aquele tema sorteado. Começo chamando Hugo Mendes. Hugo Mendes, por favor. O tema sobre o qual você vai falar é enologia. Hugo, por favor, explica como é que é a enologia do teu projeto. Então, a enologia do meu projeto é um projeto minimalista, de baixa intervenção, um projeto que dá muito trabalho na adega. Tentamos minimizar o uso de produtos enológicos, na maior parte das vezes usamos apenas sulfuroso, na procura de uma maior expressão da casta, de uma maior expressão do terroir e também de uma maior sustentabilidade e de uma maior prevenção ou proteção da saúde de quem consome os nossos vinhos. Muito obrigado, Hugo. Pode voltar para o seu lugar. Chama agora o Davi Ferreira, da Companhia das Lesírias. E, Davi, o tema sorteado para você é enoturismo. Davi, fala um pouquinho da importância do enoturismo para a região do Tejo e para a Companhia das Lesírias em particular. Bem, o enoturismo aqui na região do Tejo é importante, é uma aposta que muitas das vinícolas têm apostado aqui na nossa região. A Companhia das Ilhas não é exceção. Temos apostado fortemente neste ramo, temos investido até bastante nessa área e temos uma série de pacotes enoturísticos, experiências, provas comentadas, visitas à vinícola, em que qualquer pessoa pode aceder e temos um público brasileiro que já tem-nos dado o gosto de nos visitar muitas vezes. Maravilha, Davi, muito obrigado. Chamo o Romeu Gonçalves e o Romeu Gonçalves vai responder sobre... Vou mexer bem aqui, sortear. Já não há muitos. O Romeu vai responder sobre viticultura. Viticultura. A viticultura para nós aqui no Tejo é muito importante. Há cerca de 20, 30 anos mudámos completamente o paradigma da viticultura aqui no Tejo. Portanto, introduzimos novas castas mais adaptáveis, introduzimos castas também estrangeiras e para conseguirmos fazer o que estamos a fazer hoje, o que apresentamos hoje no mercado nos nossos vinhos do Tejo. Portanto, foi uma aposta ganha no nosso entender. Agora, no terceiro bloco, os candidatos vão fazer perguntas um para o outro com tema livre. Eles terão 10 segundos para a pergunta e 30 segundos para a resposta. Eu começo chamando à mesa, por favor, o Hugo Mendes e o Davi Ferreira. O Hugo vai fazer a pergunta e o Davi vai responder. Posso? Então, David, meu colega já passou por várias regiões. A minha pergunta é muito simples. O que é que torna a região do Tejo diferente das outras regiões portuguesas? Obrigado pela pergunta, uma pergunta muito interessante, muito peculiar. Eu passei pelo Douro, pela região também do Alentejo, de Lisboa, mas o Tejo é onde bate o meu coração. Portanto, eu sou oriundo do Tejo, o meu DNA vem do Tejo
e, portanto, eu encontro no Tejo o equilíbrio. O equilíbrio do quê? Uma multitude de pequenos terroirs, ou de macro e micro terroirs, e um clima muito adaptado para fazer vinhos frescos, vinhos aromáticos, vinhos que têm um potencial, digamos, tanto para dar vinhos muito rapidamente, muito interessantes logo desde o início da vida deles, e também vinhos de guarda fantásticos. Portanto, é uma região completa. Maravilha, Davi. Davi, vou pedir que fique na mesa. Hugo daqui a pouquinho volta. Romeu, por favor. Agora o Davi pode fazer uma pergunta ao Romeu. Romeu, tu és um enólogo aqui da região com uma particularidade. Tu provavelmente és o enólogo que faz, quer dizer, que tem uma área de envolvência maior e que também faz bastante vinho. Quais são os desafios do enólogo que tem de fazer tanta área de viticultura? Os desafios do enólogo começaram já hoje para preparar a próxima campanha. Não é? Nós temos de ter tudo muito bem estruturado, uma equipa forte e coesa para que tudo corra bem. E depois também temos uma grande vantagem de ter uma área tão alargada, ou seja, temos diferentes terroirs, diferentes parcelas, diferentes uvas, portanto, o que nos permite fazer, ou seja, tudo, de entradas de gama até topos de gama. É essa a nossa mais-valia. Mas, no fundo, é a equipa e a coesão da equipa é que é o sucesso. Portanto, dos milhões que nós fazemos, este ano fazemos 22 milhões de quilos, portanto, temos que ter uma equipa coesa e bastante boa. Portanto, esse é que é o sucesso. Maravilha, Romeu, obrigado. Romeu fica aqui para fazer pergunta para o Hugo. Davi, obrigado. Hugo, por favor. E agora o Romeu pode fazer a pergunta. Hugo, uma questão muito importante que eu vejo em ti é a tua imagem, um bocado fora do tradicional. O porquê dessa imagem que tu fazes tão interessante nos teus vinhos? Obrigado. O facto de eu explorar um pouco mais a minha imagem tem a ver com eu, ao contrário do que é comum em Portugal, ou muito comum em Portugal, eu não tenho ascendência ligada ao vinho, eu não tenho uma propriedade, eu não tenho um passado para defender e, portanto, por um lado sou livre para criar uma comunicação nova, porque não tenho um passado que se envergonhe de mim, e por outro lado, porque os desafios dos nossos dias também pressupõem uma abordagem um pouco diferente. Presumo que os meus filhos, se ficarem com o meu negócio, não comunicarão da mesma forma que eu, mas penso que numa determinada fase é importante associar a identidade de quem mentoria o projeto aos vinhos, e é um pouco essa a razão, haver uma raiz. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Romeu. Peço que vocês voltem aos seus lugares. Vamos para o último bloco do terceiro episódio do nosso Tejo em Debate. Nesse último bloco, os candidatos tentarão fazer com que o consumidor no Brasil eleja os vinhos deles na hora de comprar, na hora de escolher um rótulo para consumir em casa ou no restaurante. Começo chamando o Hugo Mendes, por favor. Hugo, você tem 30 segundos para dizer para o consumidor brasileiro por que ele tem que eleger o seu vinho na hora de escolher o que vai levar para casa. Então, precisamente porque tem uma imagem bonita e os olhos também comem, porque é um vinho feito com muito amor, muito carinho e que transporta essa emoção que nós pomos nos nossos vinhos e também reflete muito a nossa região. E acho que se arrependerão se não o provarem, pelo menos. Obrigado, Hugo Mendes. Pode voltar para o seu lugar. Agora, por favor, o Davi, da Companhia das Lesírias. Davi, em 30 segundos, explica para o consumidor brasileiro por que é o seu vinho que ele tem que retirar das prateleiras na hora que for levar alguma coisa para casa. Muito bem. O vinho da Companhia das Lesírias é um vinho sustentável, é um vinho que, desde a sua criação, foi sempre dimensionado para ter o menor impacto ecológico, digamos assim. Portanto, tem uma garrafa mais leve, tem uma cápsula compostável, tem um rótulo também compostável e depois todo o fazer o vinho, toda a criação do vinho também está pensado sempre em melhorar, digamos, as práticas ecológicas na vinha. E beber um Tejo é viajar, portanto, é viajar sem sair de casa. E, portanto, o consumidor brasileiro terá todo o interesse em viajar para a nossa região, abrindo uma garrafa de Tejo e provando os nossos néctares. Romeu, por favor, em 30 segundos explica por que o brasileiro tem que escolher o seu vinho na hora que ele for. O brasileiro tem que escolher o meu vinho porque é um vinho típico do Tejo, é um vinho que provém de solos bastante pobres, solos arenosos, é um vinho que representa o melhor que a adega faz, portanto, e é um vinho também de representar a nós todos o Tejo. Portanto, é um vinho que
o brasileiro vai ficar bastante satisfeito e bebendo este vinho, ele em si diz o que é o Tejo no seu esplendor. Todos os vinhos que nós produzimos, nós Tejo. Muito obrigado, Romeu, pode sentar. E assim terminamos o terceiro episódio do Tejo em Debate. Fiquem de olho nas nossas redes, em breve o quarto e último episódio desse programa. Um abraço.